Oi pessoal, nessa reta final de estudos para o Enem, eu tô aqui com uma aula que vai te mostrar tudo o que você precisa saber para mandar bem na redação. E a gente nessa aula vai trabalhar tanto com a estrutura do texto dissertativo, para você que não lembra, não tem nem ideia de como começar o texto, e vai trabalhar também com a análise das competências. E vai fazer essa análise por meio da leitura de um texto nota 1000, porque aí é legal que além de você ver na prática tudo isso que a gente está falando, tanto de estrutura, tanto de competência, você ainda pode ter algumas ideias aí que podem ser aplicadas no seu texto para que você também consiga uma ótima nota. Porém, antes da gente começar esse trabalho de análise, de revisão, é importante que a gente converse um pouquinho sobre a prova de redação. Porque a prova de redação, ela tende a dar muito medo na gente. E eu gostaria muito que você não lidasse dessa forma. Normalmente a prova de redação dá medo na gente porque nós pensamos que ela é uma prova muito subjetiva, que não se sabe o que esperar, quando na verdade não é bem assim. Eu peço que você entenda a prova de redação, sim, como uma prova muito objetiva. Mas Dani, se é um texto, várias pessoas podem corrigir, como é que eu vou saber que ela é de fato assim tão objetiva? Exatamente porque é muita gente corrigindo. No Enem, a gente tem em média 3 a 5 mil corretores espalhados pelo Brasil inteiro. Para que toda essa galera que está avaliando o texto consiga falar uma mesma língua, existe uma matriz de correção muito bem definida. Desde 2020, o INEP disponibilizou para vocês, candidatos, o material utilizado pelos corretores do Enem. Se vocês olharem esse material, vão ver que são páginas e páginas e páginas mostrando como cada um dos corretores deve se portar diante do seu texto. Isso faz com que o Enem tenha uma grade muito objetiva, uma matriz muito objetiva para utilizar e corrigir o teu texto. Então, todas aquelas coisas que acabam nos dando medo, do tipo, mas se o corretor gostar disso, ele pode... Não, ele não pode. Ele só está seguindo aquela matriz. Se a gente pensar dessa forma, isso tende a já dar uma aliviada nessa pressão, de achar que o que a gente escreveu vai depender muito do outro. Não, na verdade, muito da nossa nota depende sim de você. Depende de você contemplar a estrutura e você contemplar as competências exigidas por essa matriz de correção. Então tentem lidar, né? Tentem apagar esses fantasmas aí que circulam a redação. A mesma forma, o tema. Não é hora de tentar adivinhar o tema. O tema do Enem é sempre algo muito específico. Por mais que a gente tenha em algum momento conversado sobre parte desse tema, dificilmente a gente lidou com o tema especificamente. Um exemplo muito marcado, o tema do Enem de 2020, né? O tema de 2020 foi o estigma relacionado às doenças mentais. Muitas vezes a gente falou assim, tal professor, tal pessoa acertou o tema porque falou sobre depressão, porque falou sobre doenças mentais. Depressão, doenças mentais não foram o tema do Enem. O tema do Enem foi o estigma relacionado às doenças mentais. E muitas vezes, se a gente está tão preso num outro tema, né? Então, por exemplo, depressão, pode acontecer da gente tangenciar o tema no dia da prova, de tão preso que está tendo aquilo. Então, evitem essa pressão tão grande para tentar adivinhar o tema, para tentar saber do tema. Confiem em vocês. Vocês vão saber escrever sobre qualquer tema, e eu garanto a vocês. Por quê? Porque esses temas sempre têm um encaminhamento, um direcionamento para que você consiga escrever. Vamos pensar, por exemplo, um dos temas que foi considerado dos mais difíceis, que foi o tema do Enem 2016, os desafios educacionais dos surdos no Brasil. Se a gente pensasse, por exemplo, só na relação dos surdos, de fato, né, seria muito difícil da gente escrever. Mas, de novo, pensem no tema como um todo. O tema era desafios da formação educacional. Questões sobre escolaridade, sobre formação educacional, sobre educação, a gente tende a falar de maneira mais tranquila. Nós só precisávamos falar, então, dessas questões educacionais com esse recorte temático aí dos surdos para contemplar o tema. Então confiem que, independentemente do que aparecer no tema, vocês vão saber escrever. Esse momento, tentar ficar adivinhando o tema, tentar adivinhar o que vai cair na prova, tende a só deixar vocês mais ansiosos e vai ser pior. E se a gente começa agora, né, ficar estudando pelo tema, se chega no dia da prova e cai um tema que você nunca estudou, se você estava lidando com essa forma de estudar,
tende você a perder o chão ali e não saber o que fazer. E isso não é o ideal, porque além de te atrapalhar na redação, vai te atrapalhar na prova como um todo. Então, o que eu te sugiro, e é o que a gente vai tentar te mostrar aqui nessa aula, eu te sugiro que você foque em saber muito bem as competências e saber muito bem a estrutura. Esses dois pilares vão fazer com que você consiga se adequar a qualquer tema, eu te garanto. E além de te fazer garantir um bom texto para qualquer tema, vai também te garantir mais segurança, vai te garantir que você não tem aquele branco na hora da prova que tanto nos dá medo, tá? Então, vamos nessa aula, então, como eu te disse, contemplar esses dois pilares, estrutura e competências, para que você consiga mandar bem na sua prova. E a primeira coisa que a gente precisa conversar para começar essa aula é sobre adequação ao tema. Já falei um pouquinho, então, sobre essa não necessidade de descobrir o tema. Vamos pensar em como se adequar a eles. Primeiro, entendam que todos os temas do Enem, eles são formados por diversas partes e você vai precisar contemplar todas essas partes. Vou te dar um exemplo. Teve um ano que a gente teve vários tangenciamentos ao tema, que foi um ano que o tema era a persistência da violência contra a mulher. O que aconteceu nesse ano foi que muitos dos candidatos falaram apenas sobre a violência contra a mulher. Veja, eles perderam aí um pedaço do tema que era a persistência, recorrência, continuidade. Essa ideia de persistência precisaria aparecer no decorrer do texto. Então é muito importante que você sempre foque, antes de começar, em dividir esse tema para ter noção dele como um todo. Essa análise do enunciado também vai te ajudar a entender melhor o que se pede. Mas, de fato, você vai compreender o que se pede na relação entre o enunciado e os textos motivadores. Vou te dar um exemplo. No Enem 2019, nós tivemos como tema a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Muita gente ficou assim, e agora? Eu vou falar sobre cinema, espaço físico, né, a sala de cinema, ou eu vou falar sobre cinema filme, sobre cinema arte? O que será que vale? Como é que a gente ia saber o que valia falar? A gente ia saber vendo pelos textos motivadores. Se vocês prestarem atenção nos textos motivadores desse tema, vocês vão perceber ali que um dos textos motivadores lida com a relação das artes, dos streamings, por exemplo, né, do filme enquanto película, né, do filme enquanto obra de arte, e a gente também tem um texto motivador que fala sobre o aumento das salas de cinemas no Brasil e está falando sobre espaço físico. Se eu tenho essas duas formas de menção nos textos, o que eu tenho? O que eu posso inferir dali? Eu posso inferir que no meu texto eu posso falar de cinema, seja como espaço físico, seja como obra de arte. As duas formas são possíveis, as duas formas são muito tranquilas a gente abordar aí no nosso tema. Da mesma forma, o Enem 2020. O Enem 2020 pegou muita gente por conta de uma palavrinha, estigma. Estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. A galera chegou na prova e pensou, meu Deus, o que é estigma e agora o que eu faço? O primeiro texto motivador trazia ali pra gente o significado da palavra estigma. Fiquem tranquilos, se isso acontecer, de ter alguma palavra ali que a gente tende a não entender muito bem, os próprios textos motivadores vão ajudar. Então, a compreensão do tema, ela sempre está relacionada a esse enunciado, né, a esse comando, que é um comando que vocês precisam prestar muita atenção, né? Precisam lidar então com esse comando, sabendo todas as partes dele para não deixar nenhuma parte de fora, mas precisam entender que os textos motivadores também direcionam o que deve ser escrito. E mais do que isso, os textos motivadores ajudam a gente a ter mais facilidade na hora de escrever. Esse exemplo que eu dei do cinema, eu acho que é um ótimo exemplo, né? A gente estava ali muito confuso sobre o que escrever, se só podia um, se só podia dois, e os textos motivadores falaram pra gente, mostraram pra gente que a gente podia escrever sobre qualquer forma de cinema. Outro exemplo, o Enem de 2018. O Enem 2018 teve como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Mais uma expressão que a gente tinha dificuldade para entender o que era. Controle de dados, né? O que era esse controle de dados?
Acho que uns 3 textos motivadores nessa proposta traziam para a gente a palavra algoritmo. Então, quando a gente via ali controle de dados, a gente percebe que, na verdade, esse controle de dados eram os algoritmos da internet. Então, de novo, mais uma vez, os textos motivadores ajudando ali no enunciado. É importante que vocês sempre vejam essa relação. Cuidem muito do enunciado, mas entendam também o como os textos motivadores podem ajudar vocês a entender esse enunciado, porque dessa forma vocês já ficam muito mais tranquilos para escrever, porque isso abre aí o leque de possibilidades das escritas de vocês e faz também com que vocês não tenham mais nenhuma dúvida sobre nenhuma palavra, como no caso da palavra estigma, por exemplo, o texto motivador resolveu pra gente o que ela significava. Compreendido o tema de redação, é hora da gente definir os objetivos. Pior coisa que você pode fazer na sua prova de redação do Enem é pegar, ler os textos motivadores, ler o enunciado e começar a escrever. Não! Nunca comece a escrever sem antes ter um bom planejamento do seu texto, sem antes ter um bom esqueleto do seu texto. Isso tudo vai fazer com que você não se perca na hora de escrever e vai te ajudar aí a contemplar melhor a estrutura determinada para esse tipo de texto. Então, a primeira coisa que você deve fazer é definir os seus objetivos. Entenda que o texto dissertativo, ele precisa ter 3 grandes objetivos. Um objetivo que vai ser esse teu objetivo central do texto, que vai ser mais ou menos assim, é bom ou é ruim? Então, por exemplo, o estigma relacionado às doenças mentais é ruim. Vai ser só esse grande objetivo para você lembrar assim, tá? Tudo que eu trouxer no meu texto vai ser para dizer o quanto esse estigma é ruim. Só para que você não se perca aí e não acabe lidando com coisas confusas no decorrer do seu texto. Definido esse grande objetivo, aí sim uma coisa muito importante, você precisa definir os objetivos dos seus parágrafos, tá? Aqui no e-book dessa aula eu te mostro vários exemplos de como fazer isso, eu te mostro direitinho como fazer isso, mas o que você precisa pensar? Você precisa pensar que você vai ter 2 grandes argumentos, um em cada parágrafo de desenvolvimento. A gente está pensando aqui num texto com 2 parágrafos de desenvolvimento. Você vai ter então ali 2 grandes objetivos e não pode começar o texto sem definir esses objetivos. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é pensar assim, nesse seu planejamento. O que eu acho sobre esse tema? O porquê que eu acho isso? Esse porquê vão ser os seus 2 objetivos. Um objetivo para cada parágrafo de desenvolvimento. Ainda assim, antes de começar, pensa assim, o que eu vou usar como repertório para conseguir sustentar esses objetivos? Esses seus objetivos é que vão estruturar o seu texto. Então vamos pensar assim, né? Peguei o tema de 2020, estigmas relacionados às doenças mentais na sociedade brasileira. O que eu acho? Qual que é meu grande objetivo do texto? Meu grande objetivo do texto é dizer que é ruim, que esses estigmas são ruins. Por que eles são ruins? Aí eu vou pensar em 2 objetivos, um para cada parágrafo. Eles são ruins porque fazem com que as pessoas não procurem tratamento e porque exclui essas pessoas da sociedade. 2 porquês. O que eu acabei de pensar é que o meu primeiro desenvolvimento vai falar sobre a falta da busca de tratamento, sobre a não busca de tratamento, porque foi esse o objetivo que eu destinei. Então, todo o meu primeiro desenvolvimento vai falar só disso. Todo o meu segundo desenvolvimento vai falar sobre a exclusão da sociedade, porque é isso que eu pensei, né? Nesses 2 objetivos. Somente com base nesse objetivo que a gente vai conseguir estruturar o nosso texto. É muito importante que você tenha muito marcado uma estrutura do texto dissertativo, meio que uma formulinha ali que você vai usar para contemplar toda essa estrutura do seu texto. No nosso e-book, eu dei ali para vocês uma formulinha de cada um dos parágrafos em que vocês conseguem ver quais são os elementos básicos para cada um desses parágrafos, que vocês vão preencher esses elementos com base nesse planejamento que a gente acabou de fazer. Vamos, para começar a pensar nessa estrutura então, e a gente ver como essa estrutura se coloca, vamos ler junto um texto 1000 que a gente vai usar para analisar aqui tanto a estrutura, tanto as competências. A primeira coisa que eu quero é que vocês leiam aqui comigo a introdução
para a gente ver como na introdução esses objetivos que eu falei para vocês já aparecem. Olha só, essa é uma introdução de um texto nota 1000, escrito no Enem 2020, que tinha como tema o estigma relacionado às doenças mentais na sociedade brasileira. E o texto começa assim. Na obra Quincas Borba, de Machado de Assis, é mencionada a trajetória de Rubião, que após receber grande herança e atrair vários amigos, é acometido por uma enfermidade mental, fazendo com que seus conhecidos se afastem e que fosse abandonado num hospital psiquiátrico. Fora da ficção, o estigma associado às doenças mentais também é presente na sociedade brasileira, haja vista que muitos indivíduos com transtornos dessa ordem são excluídos da sociedade e que muitas pessoas com sintomas de desequilíbrio mental não buscam ajuda. Primeiro, a gente já vai falar sobre essa estrutura da introdução, mas vejam como essa introdução já mostrou aqui quais são os objetivos do texto. Veja primeiro que ela fala ali que os estigmas são muito presentes na sociedade brasileira. Aqui ela já está trazendo esse grande objetivo do texto. O texto dela, de maneira geral, vai trazer essa presença. E logo ali no final da introdução, ela me fala assim, ó. Haja vista que muitos indivíduos com os transtornos dessa ordem são excluídos da sociedade e que muitas pessoas com sintomas de desequilíbrio mental não buscam ajuda. Então vejam, qual que é o primeiro objetivo dela? Qual que é o primeiro objetivo que ela vai abordar? A exclusão da sociedade. Depois a gente já vai ver como o primeiro desenvolvimento dela fala exatamente sobre essa exclusão da sociedade. No segundo desenvolvimento, ela vai falar sobre a não busca de ajuda. Vejam que esses dois elementos já foram apresentados na introdução. Isso mostra, o fato dela já ter conseguido colocar na introdução, mostra que esse texto foi bem planejado. Ela pensou antes e já pensou assim, meu primeiro desenvolvimento vou falar sobre a exclusão, meu segundo desenvolvimento vou falar sobre a não busca pela ajuda. Então aqui ela já planejou esse texto e já colocou ali na introdução. Na formulinha que eu dei para vocês aqui no e-book de como lidar com essa estrutura do texto, a gente vai ver que na introdução nós precisamos ter 3 elementos. Um contexto, que é algo mais amplo. No caso desse texto, como contextualização, a autora colocou a obra Quincas Borba. Como o contexto é algo mais amplo que o tema, é muito comum que a gente já utilize aqui um repertório, porque isso já te ajuda a garantir aí um repertório, caso ele não apareça de maneira completa em algum outro lugar do seu texto. Ali você já garantiu um repertório. É bem legal que você consiga começar o seu texto já com esse repertório. Depois do repertório, lá na introdução, ou de qualquer contexto lá na introdução, a gente deve mencionar o tema, que é o que ela faz aqui, ó, logo depois. Fora da ficção, o estigma associado às doenças mentais também é presente na sociedade brasileira. O que ela fez ali foi apresentar o tema proposto pela prova de redação. Vejam que ela usou termos muito parecidos com o que estavam na prova, não tem problema nenhum. O importante é que já na introdução você mencione o tema completo. Lembra daquilo que eu falei, né? Sempre o tema completo, então não adianta só citar saúde mental, doenças mentais. Tem que citar o estigma associado às doenças mentais. Tem que mencionar o tema como um todo. E depois já anuncia ali os seus objetivos. Anuncia quais são os elementos que vão ser abordados no decorrer do seu parágrafo, como a autora fez aqui pra gente. Bom, feita a introdução do nosso texto dissertativo, então, essa introdução que vai trazer um contexto, o tema completinho e os 2 objetivos que você vai abordar no decorrer do seu texto. Agora, de fato, a gente vai para os parágrafos mais importantes, que são parágrafos de desenvolvimento. Como eu disse, a formulinha disso tudo que eu tô falando para vocês tá no nosso e-book, que tá para baixar. Mas então, para pensar nesses desenvolvimentos, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que o nosso desenvolvimento, primeiro, vai abordar só aquele objetivo que nós delimitamos, mais nada. Aqui, de novo, é importante a gente lembrar daquilo que nós falamos anteriormente, né? Ah, mas se o corretor... Não, não vamos pensar em e se eu fizer, e se gostarem, não. Não é a quantidade de coisas que vai preencher esse parágrafo, né? Não é a quantidade de coisas que vão estar presentes nesse parágrafo que vão dar nota para você, mas é a qualidade
desse parágrafo e a qualidade disso que você vai trazer. Então, cada um desses parágrafos de desenvolvimento, ele vai precisar ter é como se cada um deles tivesse um início, meio e fim. Então, ele vai apresentar o objetivo desse parágrafo, esse objetivo que a gente já determinou antes de começar a escrever. Eu vou afirmar esse objetivo do parágrafo, vou discutir esse objetivo, e aí nessa discussão eu preciso trazer tanto um repertório, né, de preferência um repertório legitimado, de preferência algum repertório aí de fora, mas se não der, pode ser um repertório de texto motivador também, lembrando de não copiar, obviamente, mas trazer as ideias vocês podem trazer. Vocês vão trazer ainda nessa discussão o comentário de vocês, então o repertório junto com o comentário, e depois conclui esse parágrafo fechando todas essas ideias e reafirmando esse objetivo. Vamos ver na prática, nesse texto 1000 que nós estamos lendo juntos, como isso acontece. Veja que o primeiro parágrafo dela fala assim: em primeiro lugar, é relevante destacar que o estigma associado às doenças mentais faz com que as pessoas acometidas por essas enfermidades sejam excluídas do meio social. Nesse sentido, Nice da Silveira, médica psiquiatra, revelou que muitas famílias se envergonham por terem um ente com transtornos mentais e optam por deixar de forma vitalícia e quase sem visitas em hospitais especializados. Desse modo, o preconceito com as doenças mentais na sociedade brasileira gera ocultação em clínicas médicas de pessoas que não se enquadram dentro de um perfil esperado de normalidade, engendrando a exclusão social. Vejam o que nós temos aqui nesse parágrafo. Lembra que eu falei que a primeira coisa que nós temos que fazer num parágrafo de desenvolvimento é afirmar o seu objetivo? Veja como a autora começa ali falando. Em primeiro lugar, é relevante destacar que o estigma associado às doenças mentais faz com que as pessoas acometidas por essas enfermidades sejam excluídas. Lembra que ela já tinha me falado lá na introdução, e a gente viu que foi isso que ela planejou, que o primeiro parágrafo ia falar sobre exclusão? E de fato é isso que ela faz. Ela me anuncia que vai falar sobre exclusão e ela traz ali como repertório a Nice da Silveira, uma médica psiquiatra, dizendo que ela denuncia, né? É uma médica que denuncia que as pessoas muitas vezes, quando tem algum familiar acometido por alguma doença mental, essas pessoas acabavam internando os doentes em algum hospital e não os visitavam, enfim, os excluíam da sociedade. Veja como todo o parágrafo acaba contemplando exatamente o que ela falou que ia abordar, é exatamente o que ela fez. Então ela tem aqui uma afirmação do objetivo e uma discussão em que ela faz, né? A autora faz tanto seus comentários, tanto traz um repertório para sustentar esses comentários. No segundo desenvolvimento, vamos lá ver o que ela faz. Ademais, o estigma e a falta de informações sobre as doenças mentais fazem com que muitos indivíduos com sintomas dessas patologias não busquem ajuda especializada. Nesse contexto, pesquisas aventadas pela Organização Mundial da Saúde revelam que menos da metade das pessoas com os primeiros sinais de transtornos como pânico e depressão procura ajuda médica por temer julgamentos e invalidações. Assim, o preconceito da sociedade brasileira com as doenças mentais faz com que a busca por tratamento por parte dos doentes seja evitada, aumentando ainda mais o índice de brasileiros debilitados por essas mazelas. De novo, lembra que ela havia me prometido, lá na introdução o que ela havia planejado, que o segundo desenvolvimento ia falar sobre a não busca por tratamentos? Vejam que é exatamente isso que ela fez. Esse parágrafo, ela começa de novo afirmando ali, né, que não se tem, as pessoas não buscam tratamento, ela faz essa afirmação, depois ela traz um repertório que nesse caso é um repertório que estava nos textos motivadores, ela parafraseou os textos motivadores, tá? Ela trouxe aqui uma informação dos textos motivadores com as suas próprias palavras, por isso que não tem problema nenhum, tá? Isso não diminui a nota de forma alguma, não é considerado uma cópia. Então ela trouxe ali um repertório de texto motivador e comentou o quanto isso é problemático, porque tende a fazer com que essas doenças cresçam ainda mais no país. Então vejam, ela trouxe então 2 parágrafos que trazem essa estrutura muito próxima do que eu falei para vocês. Afirma,
qual é o objetivo do parágrafo, discute esse objetivo com a tua opinião e com o repertório e conclui reafirmando o objetivo. Isso tudo mostra aquele planejamento que ela fez. Isso só é possível com base naquele planejamento. Por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla, tá? Não deixem de planejar o texto de vocês antes de escrever. É importante que vocês tenham esse esqueleto bem feito para conseguir dar conta aí de um bom texto. Por fim, a gente tem o parágrafo de conclusão. O parágrafo de conclusão, ele precisa retomar as ideias e trazer uma proposta de intervenção. No caso do nosso texto, do texto que a gente está analisando, a autora ela faz a sua conclusão assim, ó. Portanto, é necessário que o Estado, junto com o Ministério da Saúde, informem a população sobre o que são, de fato, as doenças mentais e a importância do tratamento para que o estigma associado a elas finde. Tal tarefa será realizada por meio de expansivas campanhas publicitárias nos veículos de comunicação em massa, como a internet e televisão, com profissionais da saúde especializados no assunto e fará com que o povo brasileiro seja elucidado sobre essas patologias rapidamente. Sendo assim, episódios de abandono e preconceito associados a transtornos mentais, como o de Rubião, estarão apenas nos livros. O que ela fez aqui? Ela trouxe a retomada do tema, a retomada desse grande problema, fez a sua proposta de intervenção, que a gente já vai analisar, e ainda finalizou ali a sua proposta de intervenção retomando um contexto apresentado lá na introdução. Isso é uma estratégia bem interessante. Se lá na introdução você usou um contexto, um repertório, e isso é muito tranquilo de fazer quando você usa um repertório literário, um repertório histórico, como que aconteceu aqui, né, que era um repertório da literatura, você pode lá depois da proposta de intervenção retomar esse repertório, retomar essa ideia apresentada lá na introdução para fazer esse fechamento de parágrafo como foi feito aí. O Rubião apareceu tanto no começo, tanto lá no fim do texto, e isso ajudou a trazer esse fechamento bem redondinho aí do texto dela. Bom, nós acabamos de ler juntos, então, um texto nota 1000. Num primeiro momento, eu tentei mostrar para vocês essa estrutura da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, que a gente conseguiu ver um pouquinho aí nesse texto e que, como eu disse, está melhor descrita e melhor explicada no e-book que acompanha esse aulão. Mas aqui a gente viu, então, como esse texto nota 1000 se estruturou. Mas a grande questão que fica é, por que esse texto foi, então, nota 1000? Né? Lembrando que no ano de 2020, que foi o ano que esse texto foi escrito, a gente só teve 28 notas 1000 no Brasil inteiro. Então, assim, o que fez com que esse texto fosse tão bom? Porque se a gente for ver, né, agora que a gente acabou de ler o texto, ele até parece um texto relativamente simples, ele não tem grandes rebuscamentos, enfim, mas ele é um texto que contempla todas as competências necessárias para que se tire a nota 1000. E foi por isso que ele tirou essa nota. E aí isso volta a lembrar aquilo que eu falei para vocês. Esse texto teve nota máxima não por nenhuma grande artimanha, mas por contemplar exatamente as competências que são cobradas no Enem. Então agora a gente vai falar um pouco sobre essas competências. Lembrando que é assim, tá? O seu texto ele é corrigido por 2 corretores. Cada corretor vai te dar até 200 em cada uma das competências. Então são 5 competências, cada uma delas vale de 0 a 200 e cada corretor sempre vai te dar múltiplos de 40. Então, em cada uma das competências, o corretor vai te dar 0, 40, 80, 120, 160 ou 200. Se alguma vez já aconteceu de você receber 180, por exemplo, numa competência, quer dizer que um corretor te deu 200 e outro corretor te deu 160. A nota que você recebe é sempre a média do que foi dado pelos 2 corretores, tá? São sempre 2 corretores corrigindo. 5 competências, cada uma vale então 200 pontos. Vamos lembrar rapidamente o que são essas competências para depois a gente aprofundar um pouquinho nelas e analisar esses elementos no texto que a gente acabou de ler. A primeira competência analisa a norma padrão da língua portuguesa, o uso da gramática, das questões linguísticas. A segunda competência avalia muita coisa: adequação ao tema, adequação ao gênero e os repertórios utilizados. A terceira competência avalia a autoria, projeto de texto, coerência textual, desenvolvimento das suas ideias. A quarta competência avalia a coesão, os elementos coesivos. E a quinta competência, a proposta de intervenção. Isso muito rapidamente, agora vamos ver
na prática o que cada uma dessas competências avalia e para a gente ter muita certeza, então, de como conseguir contemplar a maior nota em cada uma delas. Lembrando, saber bem as competências é ter uma boa garantia de como tirar uma boa nota. Vejam bem a grade de correção de cada uma das competências para que vocês saibam, então, como garantir uma boa nota em cada uma delas. Como eu disse para vocês, a primeira competência vai avaliar a norma padrão. Para que a gente consiga tirar a nota máxima na competência 1, é importante que a gente tenha no máximo 2 desvios de norma padrão, no máximo, e somente uma falha de estruturação sintática. O que a gente percebe então? Essa não é uma competência muito fácil, considerando que só 2 errinhos ali em 30 linhas não é das tarefas mais fáceis, eu sei. Mas a melhor forma de dar conta dessa competência é com uma boa revisão do seu texto. É comum que a gente esqueça ali um acento, esqueça uma vírgula na hora de escrever, e daí a importância de uma boa revisão. Eu estava falando até há pouco de um bom planejamento. Sim, é importante um bom planejamento, faz a escrita, mas depois também é importante uma boa revisão, sobretudo em função da competência 1. Eu sugiro, inclusive, que essa revisão seja feita de maneira distanciada. Como assim? Eu sugiro que você, no dia da prova, chegue na prova, veja o tema, faça o seu planejamento e faça o rascunho. Primeira coisa da sua prova, do primeiro dia de prova do Enem, redação, faz o rascunho. Depois vai fazer outra prova, vai fazer a prova de linguagens, vai fazer a prova de humanas para esquecer o teu texto. Dá um tempinho nessas outras provas e aí volta para revisar o teu texto. Assim você consegue revisar o seu texto de maneira distanciada. Isso tende a ajudar você a fazer uma revisão melhor. E isso, então, te ajuda na competência 1, porque a competência 1 vai avaliar norma padrão, tá? O uso padrão da língua escrita do português. Aí é importante, tá? Linguagem escrita. A gente não precisa lidar com nenhum excesso de formalidade, palavras difíceis, palavras diferentes. Não precisa ficar decorando palavras que você não usa. Não precisa disso. A gente viu esse texto, nota 1000 que nós lemos, vocês reparem que ele tem um vocabulário até bastante simples. Ele é um texto simples de ler, ele é um texto fácil de ler, ele não tem aí grandes rebuscamentos linguísticos, mas também ele utiliza de uma linguagem formal escrita. Não dá para utilizar gíria, não dá para utilizar coloquialidades, não dá para utilizar termos da linguagem falada, né, no nosso texto. Então, tomando cuidado com isso, tá tudo certo. Tomem cuidado ali com as questões gramaticais e fica tudo tranquilo. Em todas as competências nessa aula, a gente vai analisar o texto, mas a competência 1 não tem muito que a gente analisar, porque a competência 1 ela é, na verdade, a ausência de erros gramaticais. Mas eu queria aproveitar essa competência 1 para te chamar a atenção de 2 coisas no texto que a gente leu. Primeiro, ali já na primeira linha do texto, vejam que a gente vê assim, na obra Quincas Borba. Reparem que Quincas Borba está entre aspas. Isso é uma regrinha interessante da gente lembrar, tá? É comum que a gente utilize nomes de obras entre aspas. Então, como a gente usa muita obra, né? Seja um filme, seja um livro, seja uma série, para utilizar como repertório do nosso texto, é interessante que vocês sempre lembrem de colocá-lo entre aspas. Isso ajuda ali a marcar bem esse repertório legitimado e ajuda também essa questãozinha de uso da língua escrita, que é colocar o nome da obra entre aspas, sempre tentem colocar ali. E também o nome da obra vai ser com letra maiúscula, como ela colocou ali, né? Como é o nome dessa obra, ficou com letra maiúscula e entre aspas. Só para chamar a atenção de vocês, para não esquecerem disso. Também queria chamar a atenção numa palavra que apareceu lá no final, lá na primeira linha da conclusão, que é a palavra Estado. Vou só chamar a atenção porque essa é uma palavra que a gente usa muito na redação. E esse Estado aqui, ó, enquanto poder estatal, é com letra maiúscula, não esquece disso, tá? Essa diferenciação de maiúscula e minúscula também é contada como desvio, né? Então, se eu for escrever Estado, escrever com letra minúscula, esse Estado, que significa o poder estatal, que é o governo, o Estado, se eu escrever ele com letra minúscula, vai ser considerado um desvio, tá? E ser descontado lá na competência 1. Então, só queria chamar a atenção porque esse é um termo que a gente utiliza muito na redação. Vale a pena lembrar desse Estado aí com letra maiúscula. A segunda competência que vai ser avaliada é a competência 2, que vai dar conta de muita coisa. Eu acho que ela é a mais importante aí das competências que a gente precisa saber para a redação do Enem. Ela vai avaliar a adequação ao tema, adequação ao gênero e o seu repertório. No que diz respeito à adequação ao gênero dissertativo argumentativo, para
contemplar a competência 3, você só precisa ter um texto que tenha introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem muito segredo. Então, tendo um texto como isso que a gente já viu no início dessa aula, né? Que vai ter uma introdução que apresente os elementos, os desenvolvimentos que discutam e a conclusão que feche e traga uma proposta de intervenção, você já vai contemplar aí o que é necessário para se ter uma adequação ao gênero dissertativo, tá? Aqui a gente só vai precisar tomar cuidado, assim, com narrações. Então, por exemplo, contar uma historinha no decorrer do texto é algo que a gente não vai fazer. A gente está lidando com um texto que tem como função discutir alguma problemática, tá? Então, não vão colocar aqui no meio do texto a narração de alguma história, alguma coisa desse tipo, porque pode fazer com que você não contemple o que é um texto dissertativo e pode até te fazer zerar o texto, tá? Então, só tome cuidado com isso, que é a ideia de apresentar um problema e discutir. Feito isso, você, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão, se adequou ao gênero. A adequação ao tema, a gente até já falou um pouquinho em outros momentos dessa aula, né? Nós falamos um pouco a importância de lembrar que o tema do Enem ele é formado por muitos aspectos. Então, se a gente for reparar no texto que nós estamos lendo, vamos ver. Vejam primeiro que já na introdução, ela menciona, como eu já falei para vocês, logo depois de apresentar o contexto, ela apresenta, fora da ficção, o estigma associado às doenças mentais também está presente na sociedade brasileira. Então vejam que ali ela já traz essa relação de trazer todos os elementos do tema. O estigma, as doenças mentais e a sociedade brasileira. E ela não para por aí, porque se a gente for ver logo no primeiro desenvolvimento, ela já marca ali, ó, doenças mentais, logo na primeira linha do primeiro desenvolvimento, né? Ela tem em outros momentos a palavra estigma, em outros momentos ela fala de Brasil. Ela pegou essas três partes, estigma, sociedade brasileira e doenças mentais, e foi trazendo ela no decorrer de todo o texto. Se você mencionar o tema todo uma única vez, já é o suficiente para você não tangenciar o tema, tá? Então, assim, presta muita atenção já na introdução, já coloca, porque aí você não tem problema nenhum em tangenciar o tema. Tem que tomar muito cuidado com isso, mencionar o tema inteirinho em pelo menos um momento. Mas o ideal é que você faça como essa autora fez, pegue essas partezinhas do tema que você conseguiu dividir e vá trazendo ela aí no decorrer do seu texto em momentos distintos. Dessa forma, você vai sempre contemplar o que o tema está pedindo, você vai sempre voltar aí para o seu eixo da discussão e isso vai te ajudar também a não te perder no momento da tua discussão, a não te perder no momento que você está escrevendo, tá? Então, pega o tema, separa ele nas partezinhas, entende quais as partes que formam esse tema e vai colocando ali no decorrer do teu texto em todos os parágrafos. Assim, você vai conseguir contemplar o gênero, como nós já falamos, e também o tema. E a competência 2 não avalia só essas duas coisas, ela avalia também o repertório que nós utilizamos. Tá vendo que o repertório é uma partezinha só de uma competência? Muitas vezes a gente acha que o repertório é o que vai fazer com que a gente tire muita nota ou pouca nota, mas não. Na verdade, o repertório ele só é avaliado aqui na competência 2, tá? O repertório ele vai te dar aí no máximo 120 pontos. Tá? Ele não vai mexer mais que isso na tua nota. Então, não precisa ficar tão preocupado assim do tipo, meu Deus, e se não tiver nenhum repertório? Se não tiver nenhum repertório, vai com texto motivador mesmo que tá tudo certo. Se você tiver um repertório legitimado, obviamente, você vai subir um pouquinho essa nota. Mas o repertório ele só é avaliado aqui, tá? Tem muitas vezes que as pessoas me falam assim, Dani, eu tirei uma nota tão baixa porque eu não tinha repertório. Mas calma aí, mais baixo do que 800 não é só por conta do repertório, tem outras coisas. Por isso que é importante a gente saber de todas as competências, tá? Repertório não salva a redação. O que salva a redação é saber a estrutura e saber as competências. Por isso que a gente está vendo isso nessa aula. Mas então, a competência 2 também avalia os repertórios. E o Enem vai ter 3 tipos de repertório. Repertório não legitimado, repertório de texto motivador e repertório legitimado. O que mais vai valer pontos, obviamente, são os repertórios legitimados, que são aqueles que foram legitimados por alguma área do conhecimento. Mas aí a nossa grande saída é filmes, artes,
também são áreas do conhecimento, tá? Então não tem problema nenhum, por exemplo, você usar um filme que você viu e não vai valer menos do que usar um filósofo, por exemplo, tá? Tudo isso é legitimado por uma área do conhecimento, tudo isso vai aí poder te dar as maiores notas na competência 2. A grande questão que a avaliação do repertório tem é que ela não tem média. Vai ser avaliado o repertório mais alto que você tiver. O exemplo do nosso texto aqui é bem interessante. Na introdução, a gente vê que a autora usou Quincas Borba. Quincas Borba é um exemplo da literatura, então ele é um repertório legitimado por uma área do conhecimento que é a literatura. É um repertório desse que vale mais pontos. No primeiro desenvolvimento, ela também usou um repertório legitimado, que foi o da Nise da Silveira, que é uma médica psiquiatra. Medicina, uma área do conhecimento, está legitimando esse repertório. Então, ela usou aqui 2 repertórios legitimados. E no segundo desenvolvimento, ela usou um repertório de texto motivador, que é um repertório que, se só ele for usado, vai te dar no máximo 120 pontos na competência 2. Mas, como eu disse, não tem média. Como ela usou outros repertórios que valiam 200 pontos, na introdução e no D1, esse repertório de texto motivador que ela usou no segundo desenvolvimento não mudou em nada, não abaixou a nota dela. Ela continuou gabaritando a competência, mesmo tendo usado um texto motivador. Por quê? Se um repertório for nota máxima, é esse que vai valer, tá? Então, se preocupe em ter pelo menos um repertório no seu texto todo. Pode ser na introdução ou nos desenvolvimentos. Um repertório desse legitimado por alguma área do conhecimento. Pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser um filósofo, pode ser um período histórico, pode ser a fala de alguém importante, a fala de alguém conhecido. Isso tudo vai ser esse repertório legitimado. Tente ter pelo menos um no decorrer do seu texto. Aí você consegue tirar uma boa nota. Obviamente, se você conseguir 2, como ela fez aqui, você vai ter um texto mais seguro, é mais tranquilo ali, de não dar nenhum problema, de você ter certeza que vai ter esse repertório, né? Mas, não tendo, não tem problema. 1 é o suficiente para você garantir a nota. Nos outros parágrafos, você pode fazer como a autora que a gente está lendo e usar também repertórios de texto motivador, sempre evitando a cópia, mas podendo usar a ideia. A terceira competência de avaliação vai avaliar 2 coisas: o projeto de texto e o desenvolvimento das suas ideias. Projeto de texto, a gente já falou muito sobre isso hoje, né? Eu comecei essa aula falando sobre planejamento. Para vocês verem o quanto ele é importante, ele apareceu aqui nessa competência, na competência 3. Projeto de texto nada mais é que um planejamento. Aí você me pergunta, Dani, mas o corretor não tem acesso só à minha versão final? Como é que ele vai saber se eu planejei ou não? Ele vai saber se você planejou ou não, se isso estiver aparecendo no seu texto. Lembra que eu comecei a aula falando assim, olha, objetivos. Você precisa traçar um objetivo para cada um dos parágrafos e cumprir esse objetivo ao longo dos parágrafos. Isso vai fazer com que fique perceptível para o leitor o seu projeto de texto. No exemplo que nós estamos avaliando, vejam lá. Lá na introdução, como a gente já conversou, ela lança os 2 objetivos. Os indivíduos com transtornos dessa ordem são excluídos da sociedade, né? Exclusão é o primeiro objetivo e a não busca por ajuda, o segundo objetivo. Vejam como ela marca aqui nos desenvolvimentos esses elementos. Veja como o primeiro desenvolvimento dela começa assim, né? É importante destacar e vai ali, ó, pessoas acometidas por essas enfermidades sejam excluídas. Então, ela está focando na coisa da exclusão. E veja que o parágrafo termina ali ó, com esse termo novamente, exclusão social. Então, ela está marcando esse objetivo. Da mesma forma, ela tinha me falado que o segundo desenvolvimento ia falar da não busca por ajuda. Vejam que ela começa o segundo desenvolvimento falando que o estigma e a falta de informações sobre doenças mentais fazem que muitos indivíduos com sintomas dessas patologias não busquem ajudas especializadas. E ainda lá no final do parágrafo, como ela fala, ó, a busca por tratamento por parte dos doentes mentais seja evitada. Então, ela está falando dessa não busca pelo tratamento como ela tinha me prometido. Da mesma forma, a proposta de intervenção dela está relacionada com o tratamento e com a exclusão.
A proposta de intervenção também, ela é muito importante que ela se relacione com o que foi abordado anteriormente. Por quê? Porque isso mostra que seu texto foi planejado e isso vai te ajudar a ganhar bons pontos aqui na competência 3, na análise do projeto de texto. Além disso, a competência 3, ela também avalia o desenvolvimento das suas ideias. Lembra que eu falei ali da estrutura, que os nossos parágrafos de desenvolvimento precisam trazer repertório, mas não só eles precisam trazer um comentário do autor, o seu comentário? Isso vai mostrar para o corretor que vocês estão desenvolvendo as ideias. Primeiro, sempre partam do pressuposto que o leitor não conhece o repertório de vocês. Ou seja, vamos ver ali na introdução, por exemplo. Ali na introdução, ela falou do Rubião do Quincas Borba, mas ela partiu do pressuposto que eu não sei quem é o Rubião e eu não sei quem é o Quincas Borba. Então, ela me fala, ó, a obra, nela é mencionada a trajetória do Rubião, que após receber uma grande herança e atrair vários amigos, é acometido por uma enfermidade mental. Então, eu não precisava saber que o Rubião é acometido por uma enfermidade mental. Ela me apresenta essa informação. Sempre apresente o seu repertório partindo do pressuposto que o leitor não o conhece, mesmo se for um repertório de texto motivador, tá? Sempre parta do pressuposto que o leitor não conhece para conseguir explicar ele um pouquinho. Além de explicar o seu repertório, é importante que você comente esse repertório, porque é esse comentário que vai aí te ajudar a desenvolver as suas ideias e daí ir bem na competência 3. No caso do texto que a gente está analisando, olha ali, ó. Olha no primeiro desenvolvimento, por exemplo. Depois que ela apresentou ali a Anice da Silveira e falou que ela denunciava que as pessoas eram abandonadas em hospitais, vejam que ela fala assim, ó. Desse modo, o preconceito com doenças mentais na sociedade brasileira gera ocultação em clínicas médicas das pessoas que não se enquadram dentro de um perfil esperado de normalidade. Tá vendo que isso é um comentário dela? Essa relação de que assim, olha, existe um padrão do que é normal e essas pessoas que são excluídas, elas são colocadas como se estivessem fora desse padrão. Isso é um preconceito da sociedade brasileira. Ela traz aqui algum comentário que mostra que ela não usou o repertório só por usar, mas ela está comentando, ela está desenvolvendo esse repertório. E isso ajuda aqui na pontuação da competência 3. Da mesma forma, no segundo desenvolvimento, vejam que lá no final, por exemplo, ela, quando fala da busca pelo tratamento ser evitada, ela fala assim, aumentando ainda mais o índice de brasileiros debilitados por essas mazelas. Né? Então veja aqui como ela está falando assim, olha, isso pode aumentar ainda mais o problema. Isso é autoral, isso é um comentário da autora, isso é autoral, isso vai mostrar esse desenvolvimento das ideias que é tão importante aqui para a competência 3, que é essa competência que avalia esse desenvolvimento das ideias e o projeto de texto. A quarta competência de avaliação aí do seu texto vai avaliar a coesão do texto. Para avaliar essa coesão, algumas coisas são levadas em conta. O uso do conectivo, e aí é importante, tá? A gente já vai ver no nosso texto os conectivos que a autora usou, mas tem uma coisa importante. Evitem repetir conectivos. No nosso e-book tem uma tabela de conectivos para vocês. Deem uma olhadinha nelas ali para evitar a repetição de conectivos, tá? A repetição de conectivos ela vai ser problemática porque ela pode tirar ponto aí de vocês na competência 4. Ela vai pensar, então, nesse uso dos conectivos, vai pensar também na referenciação dos termos e na repetição. Aí aqui a gente precisa tomar um cuidado com uma coisa. Vocês têm muito medo da repetição das palavras. A repetição das palavras, ela só vai ser um problema se ela for considerada viciosa. Se vocês já perceberam, por exemplo, no texto que nós estamos lendo, que é um texto 1000, a expressão doenças mentais foi utilizada várias vezes. E mesmo assim, esse texto foi 1000. Foi 1000 porque não é nenhum problema repetir a expressão doenças mentais. Mas a autora usou, né, essa repetição de uma maneira que não era viciosa. E ainda ela mostrou que tinha outras formas de se referir. Isso vai ser importante para mostrar esse repertório aí, essa diversidade de formas de referenciação.
É comum que nós precisemos mencionar o tema várias vezes e aí esse nosso medo de repetir. Mas fiquem tranquilos, tá? Tentem espaçar as repetições de vocês, que aí não vai ser um grande problema. Se a gente for ver, por exemplo, ó, ali no primeiro desenvolvimento do texto que nós estamos lendo, olha como ela marca ali, ó. Na primeira linha, doenças mentais, depois ela se referencia com essas enfermidades. Depois, transtornos mentais e doenças mentais de novo. Tá vendo que tem uma repetição? Doenças mentais aparecem 2 vezes, só que aparece de maneira espaçada. E nesse meio tempo, ela já mostrou, a autora, que tinha 2 outras formas de mencionar. Então, ela já mostrou aqui um repertório que já deixa claro para o corretor que não é um grande problema, que ela não é viciada nesse termo, doenças mentais, doenças mentais, doenças mentais. Não, não é uma relação de vício, é uma relação de que ela precisava mencionar. E mesmo que ela tenha outras formas de mencionar, como ela já mostrou anteriormente, foi necessário ali repetir sem problema nenhum, tá? Então não precisa ficar achando isso é um mito. Se eu repetir alguma expressão, eu não consigo tirar nota máxima. Isso não é verdade, tá? Você pode repetir, mas lembra, se repetir, tenta espaçar. Porque esses elementos de repetição também vão ser considerados aqui na competência 4. Mas o que a gente vai se preocupar mesmo, como eu já disse para vocês, é não repetir conectivos. Essa repetição de outros termos e de repetição dos próprios elementos do tema só vão ser um problema se for considerado vicioso, senão não tem problema nenhum, tá? Então cuidem mesmo com a repetição de conectivos. E mais importante, lembrem-se de colocar os conectivos. A gente precisa colocar conectivos no início do parágrafo para relacionar um parágrafo com o outro e dentro dos parágrafos para relacionar um período com o outro. Nos nossos exemplos aqui, ó, a gente tem marcadinho, e toda essa análise também está feita no e-book, tá? A gente tem marcadinho aqui, por exemplo, ali no primeiro desenvolvimento. O primeiro desenvolvimento começa com em primeiro lugar. O segundo desenvolvimento começa com ademais. A conclusão começa com portanto. Tá vendo que esses conectivozinhos aqui no início do parágrafo, eles estão relacionando um parágrafo com o outro. Isso é importantíssimo, tá? Não esqueçam de colocar esses conectivozinhos assim. Um no início do primeiro desenvolvimento, um no início do segundo desenvolvimento e um no início da conclusão. Isso vai trazer essa coesão aí entre os parágrafos, que é muito importante e é avaliada na competência 4. Além disso, também não esquece de usar os conectivos dentro do parágrafo, como a gente pode ver aqui, ó, né? No primeiro desenvolvimento, por exemplo, ó, tá marcadinho ali, ó, tem o primeiro período e depois, nesse sentido, para trazer essa relação do contexto. Depois a gente tem o desse modo. Esses conectivozinhos assim dentro do parágrafo, eles vão dando essa ligação entre um período e outro. Então, um mostra que eu tinha um contexto e desse contexto eu vou trazer um exemplo. Utilizem esses conectivos aí para ajudar vocês a construírem, a costurar esses elementos aqui dentro do parágrafo. Como eu disse, no e-book tem uma tabelinha de conectivos lá para vocês para auxiliar nesse repertório aí de conectivos para que vocês consigam colocar dentro do texto de vocês. Mas não esqueçam, sempre um no início de cada parágrafo, né? D1, do D2 e da conclusão. E dentro dos parágrafos também é legal colocar pelo menos um ou dois ali no meio para ter esse texto bem costuradinho e manda bem ali na competência 4. Por fim, a última competência que vai ser avaliada no seu texto é a competência 5. A competência 5 pede que você faça uma proposta de intervenção, ou seja, que você traga algum elemento para minimizar o problema apresentado. Quando a gente fala de proposta de intervenção, existe muito mito por aí. Existe muita gente que fala que você precisa resolver o problema, quanto mais você resolver o problema, melhor, e não é bem por aí. Lembra que eu tô a aula inteira falando assim, a prova do Enem de redação é sim objetiva? Da mesma forma, a proposta de intervenção também vai ser. Eu falei para vocês que cada competência é avaliada de 0 a 200, ou seja, são 5 possibilidades, 6 se contar com 0, né? 0, 40, 80, 120, 160 e 200. Na proposta de intervenção, a gente tem um elemento para cada um desses pontos, tá? Vocês já devem ter falado de termos como ação, agente, efeito, modo, detalhamento.
Esses elementos, vejam só, ação, agente, efeito, modo e detalhamento. Cada um deles vai valer 40 pontos. Tá vendo como é o objetivo? Cada um desses elementos que você colocar vão te dar 40 pontos aí na sua proposta de intervenção. Então, presta muita atenção em como fazer essa proposta. Pense, o que deve ser feito para minimizar o problema? Não precisa resolver, para minimizar o problema. Quem deve fazer essa ação aqui que você propôs? Para que essa ação deve ser feita? Como essa ação deve ser feita? E por fim, o detalhamento, que seria o quê? A explicação ou a exemplificação de qualquer um desses outros elementos. Se você responder todas essas perguntinhas, você vai conseguir 200 na competência 5, que é a competência que pede uma proposta de intervenção. Então lembre-se sempre, alguém vai fazer alguma coisa de alguma forma, com alguma finalidade, e isso tudo, algum dos elementos precisa trazer ou um exemplo ou uma explicação, porque daí você consegue ter um dos elementos também detalhados. O detalhamento é um desses elementos que muita gente tem dúvida, né? Que ele causa muita confusão aí. O detalhamento vai ser, então, normalmente, esse exemplo ou essa explicação de um dos outros elementos. Ele normalmente vai vir intercalado entre vírgulas, porque ele é um detalhe, ele é aquele elemento que a gente pode tirar ali do texto e não vai fazer muita falta. Então pensem, por exemplo, quando vocês colocarem assim, o agente, né? O agente pode ser o Estado, por exemplo. Lembra lá o Estado com a letra maiúscula? O Estado. Coloca a responsabilidade do Estado entre vírgulas, que aí você detalhou o Estado. Por exemplo, o Estado, vírgula, responsável pelo bem-estar da nação, vírgula. Você já explicou para que serve o Estado, já detalhou esse Estado, já ganhou mais 40 pontos, tá? Busque então trazer um desses elementos, né? Ou a ação, ou o agente, ou o efeito, ou o modo. Algum deles é importante que você explique ou exemplifique para ter aí a sua proposta de intervenção detalhada. Vamos ver aqui no nosso exemplo esses 5 elementos, como eles foram apresentados na proposta de intervenção da autora e discutir aí um pouquinho essa forma de apresentação. Veja que ela começa assim a conclusão. Portanto, é necessário que o Estado, em conjunto com o Ministério da Saúde, informem a população sobre o que são de fato as doenças mentais e a importância do tratamento para que o estigma associado a elas finde. Tal tarefa será realizada por meio de expansivas campanhas publicitárias nos veículos de comunicação em massa, como a internet e a televisão, com profissionais de saúde especializados no assunto, o que fará com que o povo brasileiro seja elucidado sobre essas patologias rapidamente. Sendo assim, episódios de abandono e preconceito associados a transtornos mentais, como o de Rubião, estarão apenas nos livros. Vamos lá. Primeiro, veja que ela começa ali o Estado em conjunto com o Ministério da Saúde. Quem deve fazer essa ação? Esse aqui é o que a gente chama de agente, é quem vai fazer essa ação. Depois ela fala ali, o que eles devem fazer então? Informem a população sobre o que são de fato as doenças mentais e a importância do tratamento. Isso é o que deve ser feito. O que deve ser feito é a ação propriamente dita. O que a gente vai fazer para minimizar esse problema? Para que o estigma associado a elas finde, né? Para que o estigma acabe. Para, a fim de, com a finalidade. Isso aqui já mostra uma finalidade, tá? Finalidade a gente pode chamar também de efeito. É o que se espera dessa ação. Lembra? Alguém faz alguma coisa com alguma finalidade. É o que se espera dessa ação, tá? Então, aqui ela já trouxe essa finalidade. Tal tarefa será realizada por meio de expansivas campanhas publicitárias nos veículos de comunicação. Como essa ação vai ser feita? Como essas informações vão ser feitas? Com campanhas publicitárias expansivas. Isso é o como vai ser feito, é o modo dessa ação. Depois, veja que ela exemplifica esses veículos de comunicação em massa, como a internet e a televisão, com profissionais de saúde especializados no assunto. Isso aqui tudo é uma exemplificação desse modo, ou seja, esse é um detalhamento do modo.
Lembra que o detalhamento ele pode ser sobre qualquer um dos outros elementos. Esse é um detalhamento do modo ou do meio de realização dessa ação, tá? Depois ela ainda fala assim, ó. O que fará com que o povo brasileiro seja elucidado sobre essas patologias rapidamente? Aqui, novamente, ela trouxe mais uma finalidade. Não tem problema, tá? Ela acabou trazendo duas finalidades. Se trouxesse uma só, não faria diferença. Ela trouxe duas, mas só conta uma vez. Ela ganhou 40 pontos aí com as duas juntas, tá? Se tivesse só uma, seria 40 pontos da mesma forma, porque cada um desses elementos só é contabilizado uma vez. Por isso que é importante que você tenha os 5, tá? A ação, o agente, o efeito, o modo e o detalhamento. Por isso que é importante ter os 5, porque eles só são contabilizados uma vez. Mas tudo bem, ela trouxe mais uma finalidade e trouxe mais um detalhamento, porque no final ela coloca assim: sendo assim, episódios de abandono e preconceitos associados aos transtornos mentais, como os de Rubião, estarão apenas nos livros. Ela trouxe uma consequência desse efeito. A consequência do efeito é também uma forma de detalhamento, que é quando você detalha o efeito, né, ou a finalidade da sua proposta de intervenção. Então, ela trouxe aqui para a gente uma proposta completa e, por isso, atingiu nota máxima. Veja, ela fez apenas uma proposta de intervenção. Quando a nossa proposta de intervenção contempla todos os elementos do nosso texto, no caso dela, o não tratamento e a exclusão, a proposta de intervenção dela deu conta de intervir nesses dois elementos que foram abordados. Quando isso acontece, eu posso ter uma única proposta de intervenção, que é o que ela fez aqui, tá? A gente só vai fazer duas propostas de intervenção se eu tiver dois elementos muito diferentes, dois objetivos muito diferentes aí no decorrer do meu texto, e aí eu preciso fazer uma proposta de intervenção para cada objetivo, se uma só não der conta de minimizar, né, de intervir aí nos dois. Mas se não, uma proposta é o suficiente desde que ela tenha, lembre-se dessa objetividade, desde que ela tenha os 5 elementos: ação, agente, efeito, modo e detalhamento. Uma proposta com esses 5 elementos é uma proposta de 200 pontos, como foi aqui nesse exemplo. O que eu tentei te mostrar aí com essa análise de texto, com essa revisão da estrutura e a revisão das competências, é tudo que você precisa saber para mandar bem na prova de redação. Não precisa ficar criando novos fantasmas. Saber esses elementos são essenciais. Então pega ali o material que o INEP já disponibilizou para vocês, deem uma olhada nas competências em cada uma delas. Aqui no e-book deste aulão eu tenho um resumão para ti de todas as competências e de toda a estrutura, e eu te garanto que só com isso, estrutura e competências, você consegue sim uma ótima nota do Enem. Não precisa ficar pensando em tema que vai cair, em repertório para decorar, em palavra-chave, não precisa. Você dá conta de escrever sabendo bem as competências e a estrutura. Foca nesses dois pilares, que eles são os pilares para ótimos textos, que eu tenho certeza que você vai fazer um desses ótimos textos, tá? Eu espero que essa aula tenha te ajudado aí nessa reta final, para que você consiga mandar muito bem na sua prova, e eu te desejo, então, uma ótima prova. Vai com tudo, sem medo da redação, vocês vão conseguir. Tchau, tchau, até mais!